pessoal, tudo bem convosco? Mais um programa de Usumba aqui no canal, onde eu e Dilja conto histórias de investigação criminal, casos misteriosos e todo tipo de coisa semelhante. Hoje com o misterioso caso das 3 freiras, pessoal. Este foi um caso muito difícil de entender, porque sei lá, tem muita coisa envolvida. Esse caso foi sugestão do Luiz. Muito obrigada pela sugestão, Luiz, um beijo. Bom, pessoal, já somos mais de 50 inscritos. Viva! A primeira meta foi alcançada com sucesso. Agora temos uma nova meta, que são 100 inscritos. Já só faltam 30 para 100 e tu podes me ajudar a alcançar os 100 inscritos mais rápidos com apenas 2 cliques. Um clique para curtir este vídeo, assim esse vídeo pode alcançar mais pessoas, e outro para subscrever se tu ainda não és inscrito. Agora vamos ao caso de hoje. Em um convento da paróquia católica Guido Maria Conforte, localizado em Kamenji, no norte de Bujumbura, no Burundi, viviam mulheres freiras, das quais estavam Bernadetta Boginho, de 79 anos de idade, Olga Rochiette, de 83 anos, e Lúcia Pulcini, de 75 anos, que são as principais do caso de hoje. Para além delas, viviam no convento mais 4 freiras de diferentes nacionalidades. As freiras que residiam no convento são membros da Ordem Xaveriana, que leva o nome do missionário Francisco Xavier. A ordem é de origem italiana e chegou pela primeira vez na região dos Grandes Lagos, em África, no ano de 1964, ano em que a região enfrentava grande violência e tumulto. A principal missão da Ordem Xaveriana é o anúncio das boas novas do Reino de Deus. Eles se dedicavam a causas nobres, construíam escolas, igrejas, clínicas em tempos de paz, e em tempos de guerra eles defendiam a fraternidade. As irmãs Olga, Lúcia e Bernadetta trabalhavam como missionárias desde que a Ordem chegou na região. De início, elas trabalhavam no Kivu do Sul, sudeste da República Democrática do Congo. A irmã Olga ensinava catequese e fazia trabalho pastoral. A irmã Lúcia era enfermeira e parteira na região. A irmã Bernadetta dirigiu escolas de treinamento para mulheres e programas de alfabetização de adultos. O Kivu do Sul era uma região de grande agitação. Assaltos à mão armada e guerra era a realidade do local. Tanto que uma das irmãs que deu testemunho do caso disse que a irmã Lúcia sofria de ataques cardíacos e provavelmente estava ligado à grande agitação da missão no Kivu do Sul. Muitos anos depois, as 3 irmãs deixaram a missão no Kivu do Sul, embora que elas não quisessem deixar, e em vez de se aposentarem na Itália, elas decidiram agarrar uma outra missão em Kamenji, apesar de que a violência em Kamenji se assemelhava muito à do Kivu do Sul. A irmã Bernadetta e a irmã Lúcia chegaram em 2007 e a irmã Olga chegou em 2010. Pela frágil saúde da irmã Lúcia e da irmã Olga, elas se limitavam ao ministério pastoral. E a irmã Bernadetta, que estava de melhor saúde, liderou o projeto de costura para jovens. Para além disso, as freiras ajudavam mulheres que sofriam abuso de seus maridos. Bom, agora já sabemos um pouquinho da carreira missionária delas, vamos ao caso. No dia 7 de setembro de 2014, a irmã Olga e o padre Mário Pulcini, que era superior regional da Ordem Xaveriana, encontraram os corpos da irmã Olga e da irmã Lúcia no complexo do convento, sem vida. Imediatamente, com grande pavor, eles ligaram à polícia, informaram a casa-mãe na Itália e chamaram todos os funcionários, que em pouco tempo chegaram no local do crime. As 2 freiras foram espancadas, estrupadas, uma delas foi agredida com uma pedra no rosto e, por fim, as 2 foram apunhaladas até a morte. A região ficou muito apavorada com o ocorrido, apesar de que a cidade era uma cidade violenta. Os ataques a estrangeiros, principalmente a homens e mulheres religiosos, eram incomuns. Naquela mesma noite, o padre Pulcini pediu às outras 5 irmãs sobreviventes que não dormissem no convento naquela noite, mas elas achavam essa medida muito extrema, sendo que havia muitos policiais a patrulhar o local. Então elas decidiram dormir no convento com a certeza de que elas estavam seguras. Nas primeiras horas de segunda-feira, por volta das 1, 2, 3 da manhã, a irmã Bernadetta ligou ao padre Pulcini dizendo que estava a ouvir alguns barulhos estranhos.
Quando o padre Pulcini chegou até o convento, já encontrou a irmã Bernadetta morta no seu quarto. Igualmente, ela foi espancada, estuprada e foi decapitada. Todas as irmãs no convento entraram em pavor. A polícia não conseguia entender como alguém conseguiu entrar naquela mesma noite novamente no convento e cometer o assassinato sem que ninguém ouvisse nada. Nem os seguranças, nem as irmãs que tinham os seus quartos bem próximos da irmã Bernadetta conseguiram ouvir um barulho sequer, nem os policiais que estavam de patrulha. Ninguém viu absolutamente nada, nem ninguém a entrar ou sair do convento. Como eu disse no princípio, Kamenji era uma região de Burundi tão turbulenta como Kivu do Sul. Os atos de violência eram muito comuns e a maior parte terminavam sem solução. Burundi é um país pequeno, limitado pela Tanzânia, Ruanda e República Democrática do Congo. Suportou o domínio alemão e belga durante a primeira metade do século XX. Após essa fase, houve lutas fatais pela divisão do poder entre as tribos de Hutu e Tutsi. O conflito entre essas duas tribos causou a morte de mais de 500 mil burundeses entre 1972 a 2005, ano que Nkurunziza, da tribo de Hutu, foi eleito presidente. Mas os problemas não terminavam por ali, a violência não parava, principalmente em épocas próximas das eleições. Em setembro de 2014, época em que as freiras foram assassinadas, o país vivia uma débil paz, sendo que se aproximavam as eleições e o presidente Nkurunziza se aproximava do final do seu segundo mandato e lutava por um terceiro mandato. Então era violência atrás de violência, assassinatos atrás de assassinatos, massacres atrás de massacres e era uma situação muito complicada na época. Em volta dessa toda a situação surgiram várias teorias. A primeira teoria é que tivesse sido uma tentativa de assalto, porém a polícia assegurou que no convento não foi roubado absolutamente nada. E sendo que o assassino ou os assassinos voltaram horas depois para cometer a mesma atrocidade com uma outra madre, se arriscando a entrar, apesar da patrulha policial, o assassinato pareceu muito bem direcionado. A segunda teoria é que as madres foram mortas pelos maridos abusivos das mulheres que elas ajudavam. Até poderia ser, mas o problema desta teoria é que o povo burundense tem uma cultura muito devota. Os homens e mulheres religiosos eram altamente considerados. Então parecia improvável que tais homens estuprassem e matassem queridas madres idosas. 40 horas após o assassinato, a polícia já havia prendido um punho de homens empobrecidos em Kamenji. E finalmente a polícia apresentou um suposto assassino. O nome dele é Christian Butoy e sofria de desequilíbrio mental. Segundo a polícia, ele assumiu o crime e o motivo foi que as freiras construíram um convento no espaço que pertencia aos seus antecedentes. A questão que não deixou muita gente engolir essa história foi como é que uma pessoa mentalmente desequilibrada, a quem os vizinhos chamavam de tolo, conseguiu entrar e sair num convento, passando pela polícia e seguranças sem ser visto. Será que as aparências iludem tanto assim? E agora vamos à terceira teoria, que envolve padres, envolve políticos, envolve uma data de coisas que, sei lá, é muito escândalo. Em janeiro de 2015, apareceu um homem na rádio RPA, que era uma rádio independente de Burundi. O homem confessou que foi contratado para assassinar as 3 freiras porque os supostos conspiradores não queriam que fossem reveladas atividades ilegais. Essas atividades ilegais eram tráfico de medicamentos e minerais para Kamenji, a partir de uma área da República Democrática do Congo, onde as irmãs operavam uma clínica de saúde. A outra atividade ilegal era treinamento militar e armamento de jovens pertencentes ao partido no poder da época, e esse tipo de treinamento estava a ser feito perto da mesma clínica na República Democrática do Congo. Antes do assassinato das freiras, havia rumores de que nas épocas das eleições o partido no poder mandaria jovens treinados e armados para atacar a oposição. Essa tática já foi utilizada nas eleições de 2010 e presumia-se ou esperava-se que fosse repetida em 2015. Para além disso, alegava-se uma má gestão financeira no centro Geonis, em Kamenji. O centro foi estabelecido pelo padre italiano Claudio Marano durante a Guerra Civil de Burundi.
A sua principal missão era a confraternização dos jovens pertencentes da tribo de Hutus e Tutsis. Esse centro controlava mais de 44 mil jovens. Segundo o homem que confessava tudo isto, o padre Marano e um funcionário do centro fizeram parte da reunião em que planificavam as mortes das 3 freiras. O Centro Geunis parecia ter uma causa tão nobre que acabaram ganhando o prêmio de Right Livelihood, que tenho a certeza que pronunciei mal, em 2002. O prêmio chegaria a cerca de 1.200.000 em 2021. Naquela época, em 2012, acredito que era menos do que isso, mas mesmo assim era muito dinheiro. Então o arquidiocese de Burundi queria que os xaverianos abrissem mão do centro, porque eles queriam tomar controle do centro. Mas o padre Marano recusou essa opção. Então, de alguma forma, o homem que fez todas essas confissões, ligou todo esse treinamento ilícito de jovens, os tráficos e a má gestão financeira, o conflito de tentar ver quem vai gerir o Centro Geunis ou não, tudo isso ele afirmou que tanto o partido no poder, tanto o padre como esse funcionário, de certa forma, planificaram a morte das freiras para tentar esconder essas coisas ilícitas aí que iam acontecendo perto daquela região. Após a confissão, o jornalista Bob Rugurika, que era gerente da rádio RPA, foi preso no mesmo mês da confissão, acusado de violar o sigilo de uma investigação. Ele foi solto no dia 19 de fevereiro do mesmo ano, por meio da intervenção de algumas organizações europeias. Em abril, a rádio RPA transmitiu as confissões de um segundo homem que confessou exatamente as mesmas coisas que o primeiro. Os 2 homens, o primeiro que confessou em janeiro e o outro que confessou em abril, disseram que decidiram falar porque estavam a ser ameaçados de morte e porque as pessoas, que lhes contrataram não fizeram o devido pagamento. O governo considerou todas essas acusações transmitidas pela RPA por meio desses dois homens que confessaram, uma tentativa de denegrir a posição do presidente da altura, porque se aproximava as eleições. Então, segundo o governo, pode ter sido a oposição a cometer estes assassinatos e de alguma forma planificaram colocar toda essa responsabilidade sobre o partido no poder, a ver se o povo para de dar credibilidade ao partido de Rugurika. Então é mais ou menos isso aqui. O padre também negou ter tido alguma coisa a ver com a morte das madres. Ele disse que provavelmente está a ser acusado por ele ter feito uma coisa boa. E geralmente quando alguém faz uma coisa boa, muita gente não gosta, muita gente fica descontente. Foi isso que ele disse em algumas entrevistas, em alguns vídeos que ele fez para o YouTube. Eu só estou aqui a resumir o que ele disse porque não consegui decorar, minha mente é muito fraca em decorar. Em meados de 2015, que foi a época das eleições, as coisas ficaram ainda mais turbulentas. As estações de rádio independentes foram atacadas. Muitos jornalistas, inclusive Rugurika, tiveram que fugir do país. Os corpos torturados de membros da oposição foram aparecendo fora e dentro da cidade. E os principais generais da época foram assassinados. Bom, quanto aos 2 homens que fizeram essa confissão terem matado as madres por ordem de alguém, presume-se que estão presos. E quanto ao Christian Butoy, o homem que tem problemas mentais e até agora é considerado como o principal suspeito do assassinato das madres, está internado em um centro psiquiátrico desde fevereiro de 2015. Mas certeza absoluta de quem realmente tivesse assassinado as madres, ninguém tem. Se esses 2 confessores estão a falar a verdade ou se são membros da oposição que tentaram realmente denegrir a posição do presidente na época, se foi mesmo esse Christian Butoy que assassinou as madres, uma tentativa de vingança por terem ocupado o espaço, ninguém sabe. É uma coisa muito complicada, uma coisa muito complexa que envolve partidos, envolve isso, envolve aquilo. As informações que eu vi na internet são informações muito incompletas. Então, pessoal, será que a ordem xaveriana se rendeu a essa agressividade? Claro que não. Alguns padres e madres diziam que iam continuar o trabalho na África, que eles se consideram africanos e eles vão continuar a lutar pela fraternidade, pelo amor, pela paz. Quanto ao convento onde as madres foram assassinadas, eles fizeram uma espécie de reconstrução, quebraram algumas paredes, fizeram novas divisões do convento e tudo mais, reabilitaram algumas coisas assim. Eles disseram: nós destruímos paredes
do ódio, da vingança, da violência e construímos paredes da paz, amor, perdão, confraternização. Apesar da situação ser muito triste e ter traumatizado, principalmente o padre Pulcini, eles disseram que iam continuar, embora o caso não tenha tido uma resolução, fecho. Não esqueçam, pessoal, curtam, subscrevam e compartilhem com vossos amigos. Beijos, até o próximo vídeo. Pessoal, não esqueçam, nos vossos comentários, mandem casos que eu possa pesquisar. Olha, esse caso aqui foi um desafio e tanto, porque como vocês podem ver, até agora eu tô doida, tô a tentar entender o que realmente se passou ali. Então, pessoal, beijos, até o próximo vídeo.